Vplay, Cantar de Galo, o teu novo canal. Este programa é patrocinado por HM Motor, Ateliê Cátia Coelho, Icon Publicidade, Restaurante Dom Frango, Ratatouille, Danke. Olá a todos, bem-vindos à segunda temporada do Cantar de Galo, do canal Vplay. Confesso que já estávamos com imensas saudades, mas por motivos de descanso e até de reformular ideias relativamente ao programa, tivemos este tempo de ausência. Estamos de volta para a segunda temporada. Relembramos também que na passada semana fizemos uma retrospectiva de alguns dos momentos que marcaram a primeira temporada e que estão em permanência também nas nossas redes sociais e nas nossas plataformas. O nosso primeiro convidado desta segunda temporada do Cantar de Galo do nosso canal, o Vplay, é Miguel Costa Gomes. Damos as boas-vindas. Muito obrigado, Miguel Jorge Costa Gomes. E é nessa condição que o vou tratar, se me permite. Sim, sim. Não como Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, que ainda o é, e certamente representou esse cargo público com maior orgulho e com maior honra. É uma condição que vamos falar a espaços, mas o que eu queria mesmo era conhecer a pessoa, o Miguel Jorge Costa Gomes. Aceita o desafio? Aceito, com certeza. Sim, senhor. E obrigado por ter acedido ao nosso convite. Talvez esta é a melhor fase para falarmos, que antes não era fácil, não é? Portanto, eu acho que o cidadão Miguel Jorge da Costa Gomes, como disse, Sim. embora adotei sempre o Miguel Costa Gomes, por ser mais simples até, tem um percurso de vida que eu diria, embora esteja a falar em causa própria, simpático. Sim. E porquê simpático? Porque a minha vida foi, ao longo destes anos todos, uma vida de serviço público, não na perspectiva política, mas na perspectiva associativa, à qual dediquei 33 anos da minha vida, não é? Portanto, eu sou um cidadão que estou habituado a dar de mim, com prejuízos pessoais e familiares próprios, pelo sentido que tenho cívico de participar na sociedade e naquilo que ela tem de rico. Aliás, nestas funções da Câmara há uma coisa que eu também aprendi. Barcelos tem 306 associações e, portanto, isso significa que, para além do Miguel Jorge da Costa Gomes, há muitos cidadãos que dão o seu lazer, o seu espaço de família à comunidade em geral. Eu acho isto que é uma riqueza Sim. muito interessante enquanto cidadãos e até enquanto instituições, que as instituições ganham muito com este tipo de cidadãos e o seu todo cria uma riqueza cultural de facto muito importante em Barcelos. Muito bem. O Sr. Miguel Jorge Costa Gomes nasceu em Arcozelo, no dia 25 de novembro de 1957, não é? Fruto de uma relação do Sr. António Jesus Gomes com a Dona Lucinda Gomes da Costa. Exatamente. Sim, senhora. Fala-me dos teus pais. Olha, dois grandes pais. Aliás, os meus pais, eu sou de uma família com 9 irmãos. Eu sou precisamente filho do meio, e os meus pais sempre foram e deram-nos uma educação com valores por aquilo que é o respeito pelos outros. Aliás, os meus pais usavam uma máxima que eu ainda hoje uso, que era dizer: não faças aos outros aquilo que não gostas que te façam a ti, e então vais-te dar bem na vida. E adotei sempre este lema comigo e partilhei-o e transmiti-o às minhas filhas também, esses valores. Porque foram valores fundamentais. Os meus pais sempre foram pessoas muito trabalhadoras, o meu pai era construtor civil, mas repara, a bondade dos meus pais era de tal ordem que, tendo 9 filhos, ainda adotaram uma miúda.
Uma irmã que tenho hoje 53, 54 anos, embora não esteja formalmente adotada, é a nossa irmã para todos os efeitos. O papel aqui não é importante. Os gestos, a atitude, o amor que lhe foi dado, quer pelos meus pais, quer por nós, faz com que ela se sinta, de facto, nossa irmã de sangue. E assim foi. E eu acho que, repara, um casal que, naquele tempo, os tempos difíceis, não é? Que tem 9 filhos, que ainda adota uma pessoa... É um ato de amor. É portador de valores, de facto, muito importantes, humanos. Por incrível que pareça, esta forma de estar dos meus pais foi transmitida aos meus irmãos. Eu tenho uma irmã, que é a minha irmã Conceição, que adotou 2 meninas. Tenho o meu irmão mais velho, o João, que adotou também uma menina. E, portanto... Olha que interessante. Nós fomos sempre uma família educada na partilha. O meu pai tinha um princípio muito interessante: quem dá de comer a 9, dá de comer a 10. E é verdade. Se nós tivermos essa sensibilidade, essa solidariedade, distribuir o pouquinho que temos, mais um bocadinho, acabamos por tornar alguém feliz. E, portanto, as minhas raízes são estas. Sempre na base. Às vezes sou apanhado de uma forma um bocado esquisita. Eu sou do tempo em que um aperto de mão era uma escritura. Infelizmente, nos tempos que correm, as coisas já não são assim. Concordo. Às vezes sou apanhado. E, portanto, eu se der a minha palavra a alguém, eu não volto atrás com a minha palavra. Porque foram estes valores que o meu pai me transmitiu a mim e a todos os meus irmãos. E, portanto, eu sinto-me um homem rico na minha formação, na minha educação, pelos pais que tive, que os perdi, principalmente o meu pai, de uma forma muito violenta, muito dura, porque o meu pai morreu de uma embolia cerebral. Por incrível que pareça, no dia que eu fui eleito vice-presidente da Confederação de Comércio Português, eu tinha chegado nessa noite, foi uma coisa que me custou a mim muito pessoalmente, naturalmente aos meus irmãos, mas eu fui talvez o que me abalei mais, porque quando a minha irmã me veio bater à porta em casa a dizer que tinha acontecido alguma coisa ao meu pai, eu fui a correr, ainda lhe fiz respiração boca a boca, ainda tentei, e ele morreu-me ali, nos braços, de uma forma fulminante. A minha mãe foi um bocadinho diferente, infelizmente sofreu um bocadinho porque tinha uma doença bastante complicada, esteve de cama bastante tempo, tratámos dela até à última, não mandámos palavras, não mandamos, porque os nossos valores foram estes. A nossa mãe levou e teve todo o conforto que foi possível ter de alguém que se manteve no seio familiar. E, portanto, nós não fizemos aquilo que muitas vezes alguns filhos fazem, embora sejam respeitáveis, porque cada um sabe a vida que tem, e às vezes não podemos ver isto com a facilidade do não querer. Mas os meus pais, e a minha mãe, essencialmente, foi sempre tratada com carinho, com amor, mesmo esteve, se a memória não falha, 3 ou 4 anos nesta situação, mas tentámos lhe dar todos, em conjunto. Recebeu aquilo que também deu, não é? A sua mãe. Exatamente. Aliás, uma das coisas que me preocupa hoje é, de facto, a perda de alguns valores de família que a sociedade tem. A sociedade tornou-se bastante materialista. Ora, a minha educação não vem na base do material, vem na base do humano, vem na base da solidariedade, vem na base da ajuda. E depois até tenho uma coisa muito interessante. Eu casei com uma mulher que tem um coração maior que o meu. Porque a minha mulher só não dá a roupa que tem no corpo porque tem que andar vestida. E, portanto, até nisso tive sorte, porque nós, quando temos uma relação, ou quando amamos alguém, casamos, a pessoa às vezes não é aquilo... Não, eu tive essa felicidade de ser uma mulher humana também, uma pessoa humilde também, e portanto, tivemos essa relação muito forte, e eu deixa-me dizer-lhe uma coisa que eu digo a muitos lados e que até provoca algumas invejas a muita gente. A minha mulher leva-me um pequeno almoço à cama todos os dias. São indicações que eu tenho e que íamos falar mais à frente e que vamos falar. Portanto, repare, não é qualquer pessoa que tem este privilégio. Eu até vou criar o diariamente, Presidente? Todos os dias, mesmo quando está aborrecida comigo. É uma coisa interessante. E, portanto,
Eu tenho uma família excelente, tenho umas filhas adoráveis, tenho uma neta que para mim veio alterar a minha vida de uma forma muito significativa. Tenho um companheiro da minha filha, que é o pai da minha neta, que é um tipo excelente, um rapaz sério, trabalhador. E, portanto, eu sinto-me feliz porque eu tenho uma família forte, mas há uma razão desta fortaleza, que é aquilo que perturba a nossa vida, a doença e outro tipo de problemas. Infelizmente, a minha mulher teve vários problemas graves e aquilo que muitas vezes eu vejo noutras famílias que se separam e as doenças muitas vezes contaminam aquilo que é o seio familiar, connosco aconteceu o contrário. E posso lhe dizer que eu fui apanhado nesta situação com a minha esposa em 2008. Entrei em campanha para a Câmara e a minha esposa estava a fazer tratamentos. E eu, se a memória não me falha, nunca falhei um dia a ir ao Instituto de Oncologia com ela. E, portanto, as minhas filhas também a mesma coisa. Eu diria, se nós éramos unidos, tornámos-nos uma fortaleza. E hoje somos uma fortaleza enquanto família. Acho que nos consolidou, que nos ajudou, não só como seres humanos, mas também como família. Portanto, foram vários fatores ao longo da minha vida que nos tornaram assim. E, portanto, estes valores, naturalmente que eu transmito, a minha neta também vai receber, se Deus não se quiser, eu estiver cá, a minha filha também já está grávida outra vez, de mais um netinho que eu fico feliz, e ao que eu sei também é um menino, e portanto ela fica com um casal. E pronto, são estes pequenos pormenores que se tornam grandes pormenores para os prazeres que a vida nos traz. Depois sabermos viver no mundo que temos, adaptarmos-nos àquilo que é as cobardias do mundo, as vinganças do mundo, os ciúmes do mundo. Nós não somos perfeitos, mas eu às vezes estudo muito o ser humano, e o ser humano é uma espécie assim um bocadinho estranha. Cada vez mais até, não é? Mas há várias consequências para isso, ou pelo menos várias situações a que levem que os seres humanos sejam isso. Aquele que eu tenho dificuldade em lidar é com a inveja, porque eu não sou assim, quer dizer, eu não, infelizmente, é como eu digo, ao longo dos tempos andamos a perder muitos valores, e eu que andei nestas funções autárquicas vi muita coisa a nível de lares e de outro tipo de instituições, coisas que me entristeceram, famílias que eu conheci. Que mexeu imenso com a sua sensibilidade também. Mexeu porque, na minha opinião, é evidente respeitável nas decisões, mas na minha opinião, algumas famílias que eu conheço, que financeiramente estariam confortáveis, atiravam os pais para os lares. Eu acho que os lares são necessários, naturalmente, são muito importantes, mas não podem ser depósitos de pessoas. Foi das coisas que mais me trouxe dificuldade em lidar, ver pessoas que eu conhecia e que estavam ali, quando a própria família tinha outras condições. Mas isso, é como eu digo, são opções que cada um vai tomando. Nós não tomamos essa opção com os nossos pais, como neste caso a minha mulher também não fez isso com os pais dela, nunca se esteve em questão ir para um lar ou fosse o que fosse. Demos sempre o melhor, no sentido humano, do qual fomos educados, e tenho a certeza que as minhas filhas pensarão assim em relação a mim e à minha mulher no futuro. E, portanto, são esses valores que ainda vão, digamos, que se vão mantendo e vão aguentando. E eu fico muito feliz por isso. Presidente, Miguel. O que é que, Miguel, hoje, exatamente, é o hábito. Até porque estamos a fazer a entrevista enquanto Miguel Costa Gomes, ainda Presidente da Câmara Municipal de Barcelos. O que é que herdou em termos de características humanas e pessoais do Sr. António Jesus Gomes? O que é que mudou em relação a mim? Sim, o que é que herdou em termos de características pessoais e humanas? Eu tive os pais... Mas neste caso do seu pai? Eu não queria... O meu pai era um homem excelente. Um homem que tinha experiência empresarial, um homem que lutou muito, como eu digo, transmitiu-nos alguns valores de algum conservadorismo. O meu pai, para se ter a ideia, nós fomos todos habituados a fazer a cama, a pôr mesa, a levantar mesa. A minha mãe fazia a divisão, as minhas irmãs tratavam determinadas tarefas em casa e os rapazes de outras tarefas, quer dizer, todos nós, o meu pai na altura
Uma equipa, entre aspas. Não é? Era. Nós felizmente, tínhamos uma boa casa, tínhamos um quintal. O meu pai, na altura, criava algumas galinhas, alguns coelhos, porcos. E nós é que íamos tratar, barrer o quintal, tratar dos animais. A horta. Tudo. Nós fazíamos isso tudo. E as minhas irmãs iam para as tarefas mais, digamos, domésticas, mais internas da casa. Mas fomos sempre habituados àquele rigor de que ninguém se levanta sem o pai se levantar. Toda a gente tem que estar na mesa quando o pai chegar. Era esta a educação que nós tínhamos. O Sr. António queria essas... Sempre. E via-se, por exemplo, o meu pai, uma das coisas que dava um valor enorme era o Natal. O meu pai adorava ver a família toda junta. E então arranjava ali meio de nos juntarmos 30, 40... E eu recordo isso com uma saudade enorme. Porquê? Porque depois passávamos a noite a jogar às cartas. Até às 9 da manhã, atenção. Portanto, tenho isto e esses valores foram-me transmitidos. Ainda hoje, eu sempre que posso, tento juntar os meus irmãos no Natal ou no Ano Novo, com a família da minha esposa, e gosto de ver a casa cheia, gosto. Porquê? Porque... E que características tem da Dona Lucinda? A minha mãe foi, digamos, do ponto de vista de lidar com os filhos, naquela perspectiva do vai para a escola, tem que vestir, tem que fazer a rotina dos pequenos almoços e tudo isso, a minha mãe foi excelente. E ainda trabalhava, atenção. E, portanto, a minha mãe, nós somos todos praticamente, só eu e a minha irmã é que temos uma diferença maior. Mas somos quase todos diferentes 13 meses, mais ou menos. E, portanto, aquela escadinha existia, não é? E depois aquele rigor que ela tinha de ter sempre os filhos no seu brio, sempre direitinhos, limpinhos, sempre foi, a minha mãe sempre foi, nesse ponto de vista, uma mulher muito, muito, muito direitinha. Naturalmente, desculpem-me a expressão, aturar 9 índios não é nada fácil, não é? Porque as crianças, nós também tivemos uma infância feliz, de facto, todos. Felizmente nunca passei mal na vida, nem eu nem os meus irmãos, e portanto tivemos a infância que foi possível dentro daquilo que era a vida do meu pai, mas fomos sempre felizes, estudámos até onde quisemos estudar todos, portanto nunca houve uma condicionante dizer assim, epá, tu não vais estudar, vais ter que trabalhar. Não, fizemos todos vários percursos, porque os meus pais também nos proporcionaram que assim fosse. Como é que era o Miguel Jorge na adolescência? Olha, eu acho, e não quero que seja interpretado como um autoelogio, eu sempre fui muito cedo adulto, responsável. Fruto da sua educação também? Sim, eu diria que há um grupo de fatores que me levaram a ser, e as pessoas na altura até me diziam, eu com 17, 18 anos, as pessoas, eu já tinha uma mentalidade tão responsável de alguém de 35 ou 40. Aos 17 já sabia o que queria ser? Já, repare, eu tive uma adolescência um bocado complicada, porque eu apanhei o 25 de Abril com 16 anos. Isto perturbou muita gente e eu não deixei de também ser envolvido naquela situação. Mas apanhei numa fase difícil da minha juventude, digamos assim. E a ânsia de liberdade, até porque eu já tinha na altura algumas noções daquilo que eram os direitos, porque eu andava no liceu naquela altura. Liceu de, já agora? O Liceu Sá de Miranda, em Barcelinhos. Sim. E, portanto, tinha conhecimentos de alguns colegas mais velhos, não é? Que já pertenciam ali a grupos de resistência antifascista. Não é que eu estivesse muito envolvido, mas ia-me apercebendo. E quando o 25 de Abril surgiu, foi aquele respirar de liberdade, na altura com alguns receios, porque havia receios de retrocesso, até porque depois houve aqueles movimentos do 25 de Novembro e coisas desse género, que por acaso é no dia que eu faço anos. Não é? Sim. E, portanto, muito jovem mesmo, tomei consciência do ponto de vista político daquilo que podia ser o meu papel. Embora não fosse ativo, eu pertencia à Juventude Socialista
na altura depois de 25 de Abril, depois desviei-me da política por força das minhas circunstâncias profissionais. Comecei a trabalhar com 20 anos, na Associação Comercial, muito rapidamente cheguei a secretário-geral da Associação e estive lá até 88. Pelo carisma, pela capacidade de liderança, o que é que o levou até lá? Olha, foi o padrinho da minha irmã, que era ele na altura o chefe da instituição. Eu sempre fui muito dado para a área administrativa e fiscal, portanto era uma área que eu gostava, como se chamava na altura empregado de escritório, era essa a função. E ele fez-me o desafio, eu estava numa fase quase de chegar à tropa, não é? E por acaso, na altura, até julguei que não ia cumprir serviço militar porque fui para a reserva militar. E fui, por incrível que pareça, fui dos primeiros a ser chamado. E fui para a administração militar. Mas na altura o desafio que ele me fez foi aquele desafio do vens trabalhar comigo, eu vou-te ensinar e tu vais desfiar. E portanto isso deu-me uma força bastante diferente. Aliás, eu posso lhe dizer que eu tenho uma história dentro da ACIB. Eu fiz uma revista, e elas estão lá. Eu fiz uma revista montada no stencil, na altura, que era uma máquina de produção, não é como agora. Sim, obviamente. Mas fiz um boletim montado por fotocópia, tirado em fotocópia, que era um boletim onde nós informávamos os associados da legislação e das obrigações que tinham. Eu sinto-me num orgulho de ter feito aquilo que nem imagina, porque eu montava aquilo, eu perdi um tempo enorme a montar aquilo. Ainda as maquetes, como eu lhes chamo, estão lá todas, não é? E eu até já pedi, outro dia, que se fosse possível, eu gostava de ficar com aquilo, porque, nós estamos a falar de coisas de há 43 anos, que foi o meu início profissional. A partir dali, dediquei-me por inteiro à associação. Fui muito feliz enquanto secretário-geral da Associação. Ajudei muitas pessoas, aliás, era a minha função, a minha obrigação, sempre desprendido fosse do que fosse. E até lhe digo, eu depois de anos, depois de ter saído, quando me envolvi na política, acho que fui um pouco compensado por aquilo que eu fui o passado. E cheguei a reaver e reencontrar pessoas que eu já não via há muitos anos, mas que ficaram sempre com aquela isto para mim é gratificante, de dizer, eu agradeço que foi o senhor que me ajudou, porque antigamente quem decidia, quem abria estabelecimentos era a associação. E portanto os comerciantes, a maior parte deles, viam mal a concorrência. Ou seja, usava-se aquele princípio na aldeia de que se tinha uma mercearia não podia ter duas. Eu nunca pensei assim. E, portanto, havia aquelas resistências para... E eu não. Nós víamos o nível de população, criávamos ali uma série de fatores que nos diziam que podia ter mais uma ou duas. E, portanto, eu era um grande defensor daquilo que era uma oportunidade que as pessoas queriam, e não criar, digamos, aquela política de não haver concorrência, cada um fazer o que queria, lhe apetecia, porque naquela altura os preços eram preços que não eram fixos, depois acabou por ser, o Estado acabou por intervir naquilo Sim. que foram os preços, porque é assim também que se controla um pouco aquela mítica tabela de preços, não é? Exatamente. Dos estabelecimentos. E, portanto, o comércio tem que trabalhar, e aliás, isso está demonstrado agora, tem que trabalhar, e os comerciantes, para mim, têm uma arma que outros setores da economia comercial não têm. É a simpatia, é o relacionamento pessoal, é o cara a cara. Nós vamos a um hipermercado e não conhecemos o dono. Vamos a uma mercearia, um café, e o dono está lá. É com ele que nós nos relacionamos. Se temos que reclamar, é com ele está ali, tem o poder de decisão imediato. E noutras estruturas, muitas vezes, não. Agora, é evidente que os hipermercados, neste caso, têm uma vantagem que não é fácil aos comerciantes combater, que é, no mesmo espaço, a capacidade de oferta e a qualidade da oferta. E isso é um tipo de concorrência, porque eu continuo a dizer, eu conheço vários estabelecimentos, que os comerciantes sobrevivem mesmo, e razoavelmente, pela simpatia, pela forma,
Por aquela coisa de dizer, eu levo-lhe a casa, eu levo-lhe ao carro, eu levo... Isto nós sabemos que tem que ser pago, quer dizer, nós não podemos querer uma qualidade de um serviço barato. A qualidade está sempre a um preço razoavelmente mais caro do que a falta de qualidade. E, portanto, eu tive, desse ponto de vista, então, como homem, como ser humano, como profissional, eu enriqueci muito ao longo da minha vida. Porque ocupei vários cargos ao longo da minha vida. E talvez, dos que me influenciou muito e que me deu uma experiência muito grande, foi eu ter pertencido ao Conselho Económico e Social, que ainda existe hoje, onde são decididas uma série de matérias sobre a economia, o trabalho, as empresas. Eu tive essa felicidade, tive a felicidade também de lidar com a doutora Manuela Ferreira Leite, com quem às vezes tive alguns quiprocós, do ponto de vista, naturalmente, da defesa que eu tinha que fazer dos empresários, na altura. Não é? Era o seu papel, não é? Exatamente. Mas tive vários cargos ao longo da minha vida que, de facto, me enriqueceram em muito e que me ajudaram muito a desenvolver estes 12 anos na Câmara. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma, até porque toda a minha atividade anterior permitiu-me conhecer os corredores de poder, como é que funcionavam, porque não é fácil. Uma pessoa que não esteja habituada a saber como é que funcionam os corredores de poder, não é fácil entrar lá. Ora, eu tive essa facilidade, até porque acabei por contactar com pessoas que conhecia e, portanto, já havia relações muito grandes da minha atividade, não só como empresário, mas como dirigente associativo. Nesta sua última intervenção, falou do período da sua adolescência para o período em que começou a sua atividade profissional. Nesse período também acaba por apaixonar-se por uma senhora ou uma menina chamada Maria Teresa Miranda Figueiredo. Olha, eu apaixonei-me por essa senhora com 17 anos. E, portanto, desde que começámos a namorar, com 17 anos... Como é que foi o início dessa história? Como é que se conheceram? Olha, onde é que foi o primeiro olhar? Onde é que sentiram mesmo que realmente algo de especial havia entre os dois? Nós frequentávamos vários sítios comuns. Um deles era o turismo, que na altura era, de facto, um estabelecimento de referência. E fugir de uma mulher como a minha mulher é muito difícil. Não digo isto de coração. Sim. A minha mulher ainda hoje é uma senhora bonita, mas naquela altura era de facto uma senhora... Aliás, não era só eu o pretendente, não era o único pretendente, havia vários pretendentes. Mas ela apaixonou-se por este menino. 17 anos? Sim, porque ela é mais velha do que eu, 3 anos. E, portanto, ela apaixonou-se por este menino e ela poderá confirmar, porque olhou para mim e não viu um rapaz de 17 anos, viu um homem. Sim. Às vezes até falámos sobre isso. Viu maturidade, não é? Viu, pronto. Sim. E eu sempre fui... Eu também era um rapaz jeitosinho naquela altura, não é? Tinha cabelo, hoje não tenho. E o paleio, entre aspas, também, não é? Talvez. Mas não, foi, eu acho que, aliás, desde que nos começámos a relacionar como namorados, e é como eu digo, muito jovem, nunca parou. Tivemos as nossas casilhas jovens, tivemos. Sim. Mas nunca parou. Namorámos 7 anos. Sim. E eis que chega o dia 30 de novembro de 1980, não é? Exatamente. Casámos e até hoje. Estamos cá. Ela, infelizmente, tem atravessado períodos difíceis, neste momento está muito melhor. Mas estamos cá, como um casal, naturalmente com as suas dificuldades, com as suas contradições, que é normal num casal, mas com respeito, um amor e um carinho muito grande. Isso... Mantém a chama do amor do... Mantenho. Esse sentimento, porque, primeiro, não é fácil fugir dela, não é? E depois a minha mulher tem aquilo que... Estou em conversas que eu vou ouvindo com as pessoas. A minha mulher é obsessiva na forma de tratar as coisas. É na limpeza, é no cozinhar. Minuciosa? Não, repara, ela sabe a minha vida. E sabe que eu tinha uma vida difícil. Sabe, por exemplo, que eu me alimento mal. Sabe que eu chego a casa, muitas vezes não quero trazer os problemas para casa, que eu nunca fui trazer os problemas para casa, mas ela persistia em querer também partilhar esses problemas. E depois tinha aqueles cuidados que são coisas que nós temos que registar. O que é que eu comi ao almoço, o que é que não comi, para me tentar fazer coisas
do meu agrado. Mas isto é uma relação que foi sempre assim desde que nos conhecemos. E, portanto, como essa do pequeno almoço, não é? E, portanto... Nunca experimentou fazer o contrário? Levar-lhe o pequeno almoço à cama? Não. Não. E até lhe vou dizer que ainda hoje, agora temos a lógica, a que horas te queres levantar amanhã? Não é? Pronto, vamos ter estes tempos, porque eu vou fazer aqui uma paragem, vou tentar essa qualidade de vida que agora também merece, não é? Exatamente. Porque foram muitas noites, foram muitos dias, passámos coisas muito violentas e muito duras. Está naquela hora de... O que é que peço desculpa interrompê-lo várias vezes, mas há aqui pontos que eu gostava mesmo que me respondesse. O que é que o Miguel gosta que a Dona Maria Teresa o leva à cama, por exemplo? O que me leva à cama? Sim. Opa, leva-me tanta coisa. Olha, ela às vezes irrita-se um bocadinho comigo, porque eu às vezes estou na cama. Sim. E digo, Teresa, traz uma dose. E o que é a dose? A dose são tramoços, amendoim. Pela manhã? À noite. À noite. E eu como na cama. Sim. Pela manhã normalmente é um sumo, um copo de leite, uma sandes, um café, vai logo tudo junto. Pronto. E eu quando acordo... Exatamente. Mas à noite, por exemplo, fazemos isto várias vezes. Exatamente, a dose. Mas ela é pior do que eu, sabe porquê? Porque chega ao quarto, porque ela gosta de ver as novelas dela, eu não sou muito nada de novelas, sou mais nada de filmes. E séries? E séries, exatamente. Aliás, sou um fã da Netflix, passo a publicidade. E depois estou lá, estou no quarto, sinto-me bem ali, não é? E ela, quando sobe, no fim das novelas, chega ao quarto e diz, não queres nada? E eu calo-me. E ela insiste. Não queres nada? Eu disse, já agora traz-me isto. Porque se ela não insistir, eu era capaz de não fazer nada. Muito bem, temos aqui uma série de coisas que vamos abordar consigo. Tudo questões a nível pessoal, porque hoje queremos conhecer a essência, a pessoa que dirigiu Barcelos e, entre aspas, os barcelenses nos últimos 12 anos, e como é um homem de relações, e como existem pessoas que gostam imenso de si, temos aqui algumas pessoas que lhe querem dirigir algumas palavras. Olá, Miguel. Estamos aqui reunidos, eu e as nossas filhas e a nossa menina, a nossa neta, para dizer o quanto estamos agradecidos por tudo que tens feito nas nossas vidas. E também te quero agradecer todo o apoio que me destes. Não é por acaso, és meu marido e estamos aqui para nos apoiar uns aos outros. Na fase mais difícil da minha vida, e quero desejar-te, como sabes, tudo de bom. Amo-te muito e saúde para nós todos, para toda a nossa família. Um beijinho grande. Olá, pai. Estamos aqui todas, como a mãe disse, para te agradecer tudo o que tens feito por nós e pela nossa família. És um pilar para nós todas, como tu sabes. Não tem sido fácil estes últimos 12 anos. Tivemos muitas conquistas, mas também tivemos muitas batalhas para ultrapassar. E temos ainda muito que ultrapassar, mas quero que saibas que estamos aqui todas. Venha quem vier, digam o que disserem, inventem o que inventarem. Nós somos uma família unida e não há de ser ninguém que vá destruir isso. Espero que saibas que estamos contigo, não é 100%, mas sim a 1000%. Gosto muito de ti, és o homem da minha vida. Olá, pai. Ser a última a falar não é fácil, porque já foi tudo dito. Contudo, também quero dizer que sempre foste um homem de causas. Sabemos o quanto nos privaste em prol das causas e de toda a gente, mas na hora da verdade todas nós sentimos o mesmo, pensamos o mesmo, é mútuo, que nos apoiaste sempre em todas as necessidades das nossas vidas, sejam elas pessoais, de saúde ou o que foi, como já foi dito. E quero-te agradecer por tudo o que tens feito por mim, pela tua neta, e dizer que nós, as duas, não é, Ana? Amamos-te muito. Um beijinho grande. Beijo na boa. Gostávamos muito de ti, amámos-te muito. Diz alto, Vai ali dizer. Amo-te! Boa!
Esta é a sua fortaleza. Vocês matam-me, não é? Assim não há coração. É a minha família, é aquilo que eu estava a dizer. Por acaso, epá, não sabia que me iam fazer esta surpresa e tenho que ter cuidado porque eu também sou uma pessoa, às vezes pensam que não, mas eu tenho emoções e às vezes emociono-me com alguma facilidade. Mas eu sou o pilar delas, elas são os meus pilares. E, portanto, aquilo que eu dizia é precisamente... A Dona Maria Teresa não conseguiu esconder a lágrima no canto do olho, que significa muita coisa, não é? Porque a minha mulher acompanhou, independentemente das dificuldades que eu já falei de saúde, que foram muito, muito complicadas para ela. Eu costumo dizer que há dois tipos de vítima, a vítima direta da doença e as outras vítimas que somos nós. E todos nós, em conjunto, acabámos por compreender tudo o que se passou e ajudar. E isto é que eu acho que está a ver estes valores, foram estes valores que os meus pais me deixaram. Uma boa estrutura familiar, aconteça o que acontecer, e a família vê-se nos momentos mais difíceis, de facto, sejam eles de saúde ou de outra espécie. E eu fico, por isso é que eu estava a dizer que eu tenho a certeza da família que tenho, e tenho a certeza que estas 4 senhoras, que a minha netinha também é uma senhora, sei que estarão aqui de corpo e alma do meu lado. E, portanto, fico satisfeito por partilhar e conseguir construir uma família destas, que naturalmente isto tem repercussões depois no futuro naquilo que será a família delas próprias. E, portanto, são estes valores que os meus pais me deixaram, desta fortaleza, que eu tento transmitir, de facto, à minha família. Depois de uma relação de namoro de 7 anos, de um casamento, eis que os frutos desse casamento chamam-se Rita e Teresa. Não foi fácil. A Ana Rita, nós para a minha mulher engravidar naquela altura, a minha mulher tinha alguns problemas a nível de trompas e não foi fácil. Da gestação e essas coisas. Exatamente. Portanto, tivemos a fazer exames desagradáveis, mas fizemos. Mais uma luta que foi ganha também. Foi porque nós desejávamos, de facto, ter filhos. A Rita foi a primeira, de facto, que tivemos uma luta de 2 anos. Ela nasceu a 2 de dezembro, portanto, praticamente 2 anos depois de termos casado, que ela nasceu em 82. É da minha geração, Rita. E depois a Teté, ou Teresa Miguel, que nós tratamos-la por Teté. Entre a minha geração será sempre a Teté. Pronto, a Teté surge, como é que eu lhe ia dizer, de um à vontade no meu relacionamento com a minha mulher. Portanto, a partir do momento que tivemos aquela dificuldade com a Rita, não usámos nada, nunca contraceptivos, nada. Portanto, tivemos uma relação normal e a Teté surgiu 4 anos e meio depois, muito pequenininha, muito frágil. E mais uma vez tivemos ali um problema gravíssimo, porque ela nasceu com uma cianose na face. E nunca mais me esquece que, na altura, eu tinha saído da clínica em Forjães, que foram onde nasceram as 2 minhas filhas. O Dr. Juvenal, na altura, que era o ginecologista, telefonou ao meu pai. Nunca mais me esqueço, eu estava a tomar um café na Urbanização São José e eu, quando saí de casa, o meu pai estava em casa. E, de repente, vejo o meu pai na Urbanização São José a olhar. Não sei, algo me disse, fui ter com ele disse, tens que ir lá acima no instante, porque há um problema. Eu perguntei o que ele não me conseguiu dizer. Disseram, pediram para tu ires lá. E eu até julguei que tinha sido com a minha mulher, porque eu quando ela saiu da sala de partos, porque até foi cesariana, ela vinha a queixar-se muito e eu pensei que foi alguma coisa com ela. Quando cheguei lá, o médico disse-me que não, que era com a minha filha, que tinha nascido com uma cianose na face. O que é que foi? A Teté nasceu de cor normal e depois uma cor pálida por falta da circulação sanguínea no corpo. E o médico, na altura, até queria que eu trouxesse a minha filha de carro para o hospital. Eu disse, não, chama a ambulância, porque como é que eu vou com um bebê? Acho que a Teté nasceu com 1900 gramas, era pequenita, não é? E a Teté veio para o hospital e teve cerca de 1 mês internada no Hospital de Barcelos.
E a minha mulher depois não acreditava que a menina que estava viva, que foi outro problema. E lembro-me que ela, às vezes até falámos nisso, que ela dizia, estás-me a enganar, a menina morreu, e tu disse, não morreu nada, a menina está no hospital, não é fácil, mas há esperanças dela sobreviver. E hoje temos essa teta aí, toda cheia de... O que é que elas têm de Costa Gomes? Têm tudo. Têm tudo. As minhas filhas estão... Eu diria que elas têm um misto do pai e da mãe. Mais do pai ou mais da mãe? Provavelmente mais do pai. As minhas filhas, talvez como elas dizem, quer dizer, olharam para mim como um pilar e, portanto, foi a referência, não é? Foi a referência, exatamente. Mas são duas miúdas com feitios diferentes. A Rita é um bocadinho mais o meu feitio, até é mais um bocadinho o feitio da mãe, mas no essencial eu diria que elas têm os valores, quer eu que a minha mulher lhes transmitidos, têm esse misto desses valores do trabalho, da dedicação, do dar de si própria. Aliás, não é por nada que elas são amigas dos animais e elas adoram os animais. Mais do que as pessoas, às vezes. Não é? As pessoas têm defesas. O próprio Estado tem mecanismos de defesa das pessoas. Agora começa a ter alguns mecanismos de defesa dos animais. Mas eu posso lhe dizer que as minhas filhas eram miúdas para se levantar 2 e 3 da manhã para ir buscar um gato debaixo de um carro, não sei onde. Bom, isto é bom, porque elas também são solidárias com os seres humanos, atenção, não é só com animais. Mas isto são princípios que elas adquiriram e que os mantêm e que eu fico feliz que elas o mantenham, porque o ser humano tem que... não pode ser egoísta, olhar ou com uma relação introvertida, não. Se tem estes princípios e estes valores da solidariedade, deve mantê-los, naturalmente, a nível dos seres humanos e a nível dos próprios animais. O que eu acho é que elas às vezes exageram porque, por exemplo, eu sou um fã de touradas, elas já são contra as touradas. E, portanto, temos coisas, naturalmente, pontos de vista. Mas há uma coisa que eu lhe posso dizer. Sempre tivemos aqui em casa uma relação muito adulta. As minhas filhas foram educadas a não esconder. Quando têm um problema, quando precisam de um conselho, seja ele de que espécie for, falarmos frontalmente. E, portanto, por isso é que elas estão à vontade, porque eu disse-lhes sempre, há 2 coisas que eu não aceitaria em filhos meus. E não aceitaria, eu não sei como é que reagiria no momento, mas já vi muita coisa. E, portanto, se vejo nos outros, eu acredito que se acontecesse comigo, se refletiria a mesma situação. As minhas filhas sempre tiveram liberdade absoluta, com a responsabilidade que essa liberdade implica. Liberdade igual a responsabilidade. Exatamente. Há 2 coisas que eu não tolerei nunca às minhas filhas, e ainda hoje. É conduzir com álcool, e elas normalmente saíam juntas, e agora até saem, mas há sempre uma que não bebe, e a outra está à vontade, e depois trocam na semana seguinte. É isso, portanto, disse-lhes sempre, se um dia alguma de vocês for apanhada a conduzir com álcool, vão ter uma chatice comigo. Porque o álcool implica riscos de vida, implica uma série de coisas. E drogas. O resto, eu aceitava tudo. Eu já vi muito amigo meu, muita família minha a ser destruída pelas drogas. E a droga, enquanto a minha geração, por exemplo, não tinha a informação que hoje existe, eu tornei-me um pouco intolerante em relação às drogas, porque hoje há tanta informação, tanto exemplo, que eu diria que só se mete quem quer. É evidente que eu estou a generalizar isto de uma forma que... Sim. Mas nada justifica. E, portanto, hoje existem montes de mecanismos que os jovens têm que ser inteligentes a olhar. Até no percurso escolar tem essa informação, não é? É o grande perigo. O percurso escolar é o grande perigo, sabe? E às vezes aquele facilitismo, que eu também o tive, enquanto jovem, aquele facilitismo do, experimenta que não vai fazer mal. É aí que se começa, não é? E digo-lhe, eu acho que todos nós somos vulneráveis enquanto jovens, então na minha geração pior ainda. Agora é como digo,
há de tal ordem a informação que não faz sentido um jovem meter-se na droga. E era uma das coisas que eu dizia às minhas filhas, pá, desculpem. Não quer dizer com isto que se alguma delas tivesse esse problema, felizmente não teve, que eu a abandonaria. Não quer dizer com isso. Mas elas sabiam que eu não era tolerante nestas duas coisas. Epá, o resto... Faz parte da vivência, não é? Muito bem. E tenho duas filhas muito responsáveis, sempre souberam aproveitar a liberdade que os pais lhe deram. Nunca condicionei, tens de estar às 11, tens de... Não. Sabe porquê? Eu, quando era jovem, os meus pais, era isso que me faziam. Tens de estar aqui às 11 ou à meia-noite. E eu fugia pela janela. E, portanto, eu não queria isso para as minhas filhas. Porque eu também fui jovem, aliás, todos nós passámos alguns momentos, até alguns momentos caricatos na nossa vida, que depois, eu olhando hoje coisas que fiz no passado, às vezes penso assim, epá, como é que eu fiz aquilo? Mas fiz. Por exemplo, colar 25 questões no chão e a professora a tentar... Mas coisas de miúdos, não é? Portanto, eu estava no ciclo... Brincadeiras que se faziam, que nós... Para nós era inocente. Eu acho que todos nós passamos... Mas algumas brincadeiras não correram bem, como foi o caso da do corrimão, não é? Não, mas eu era pequenino. Já estou a ver que investiu. Houve um trabalho de casa. Olha, eu, de facto, 6, 7 anos, tinha a mania de escorregar pelo corrimão da escola. Um dia, correu mal. Escola primária? Escola primária, do bairro 1º de Maio, foi onde eu andei. Um dia caí e fraturei o crânio. Ainda hoje não sei como estou aqui, sinceramente, porque na altura, se me pusesse um dedo aqui, isto ia tudo abaixo. E recordo-me na altura a médica que disse à minha mãe, dava-se muito bem com a minha mãe, e dizia, Lucinda, tu vais ficar sem ele. Eu ouvi isto. Depois tive uma recuperação na ordem dos 6 meses, estive preso à cama porque eu só fazia asneiras. Recordo-me... 6 meses para recuperar desse episódio? Foi. E recordo-me que mastigava a comida, tentava atirá-la para o teto. Recordo-me desse tudo. Foi uma fase muito difícil para mim e para os meus pais, naturalmente. A médica disse à sua mãe, poderás ficar sem ele? Eu disse, Lucinda, põe o coração de lado, foi a expressão que ela usou. E eu ouvi aquilo. Pronto, felizmente tudo se ultrapassou. Há uma das suas filhas que diz que esse episódio talvez tenha sido essencial para o homem inteligente que é hoje. Elas dizem-me isso. Sim, mas eu não vou dizer quem foi, portanto foi uma delas que disse que essa queda despertou depois o homem que hoje olha, qualquer uma delas podia dizer isso, mas eu apostaria na Tete. Poderei confirmar. Estamos no primeiro episódio da segunda temporada do Cantar de Galo, do canal Vplay. Lembramos que este programa também tem o patrocínio da Dunk. Miguel Costa Gomes é o primeiro convidado do primeiro episódio da segunda temporada do Cantar de Galo. Estamos felicíssimos pelo nosso regresso. Ansiávamos de uma forma muito intensa e especial o regresso a este programa. Obrigado a todos os que estão ligados e também aos patrocinadores que acreditam neste nosso programa e no nosso projeto. Miguel, nesta entrevista já falamos dos seus pais, dos seus irmãos, das suas filhas, da sua esposa, e há aqui alguém também que é muito especial para si e que o transforma de uma forma muito especial e também intensa, que se chama Ana Miguel. Olha, eu posso lhe dizer que quando alguns colegas e amigos meus que foram avós
me diziam, vais ver que tu vais ser diferente, eu rejeitei sempre isso. Isto porquê? Porque a minha vida, ao longo de todos os anos, também não me permitiu dedicar-me em absoluto às minhas próprias filhas. Portanto, as tarefas que eu desenvolvia levavam-me a que eu não fosse um pai muito presente ao longo da minha vida. Quando a minha neta nasceu, depois percebi aquilo que me estavam a dizer. E, de facto, é diferente. E, portanto, venha quem vier dizer o contrário, os netos tornam-nos diferentes. Talvez, por aquilo que nós não conseguimos dar aos nossos filhos, por várias razões, profissionais, dedicação, Do tempo, e que era preciso educá-los, estamos mais despreendidos enquanto avós, porque, tendo obrigações enquanto avós, a obrigação é menor. Não é? E, portanto, a nossa neta entrou aqui como quase uma deusa. E, portanto, modificou-nos, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, modificou-nos por completo, porque, primeiro, é também saber que a nossa geração, a nossa ascendência está garantida. E depois, de facto, do ponto de vista humano, do ponto de vista... repara, conseguiam telefonar-me a dizer, pai, a tua neta está em casa. Eu vinha imediatamente para aqui. Eu nunca fui assim. Mas reconheço que, de facto, os netos são uma coisa extraordinária, que nos dão uma vida completamente... O que é que sente pela sua neta? Não tenho palavras para dizer o que é que sinto por ela. Ela disse, amo-te. Pronto. Mas diz-me várias vezes isso. Ela dá-me sempre um beijo e um xi. E aperta-me. Eu faço de conta que estou a sufocar, ela ainda aperta muito mais. Sabe tão bem aquilo. Acredito que Dá-lhe vida? Dá muito. E então, nos momentos que eu atravessei mais difíceis, ela foi extraordinariamente fundamental para mim. Ver uma criança daquelas, com a vida que ela tem, vocês não conhecem bem a minha neta, tem uma genica que até assusta, não é? Era tão pequenina no outro dia, já tem 4 anos. É verdade. Mas é uma miúda muito inteligente, uma miúda muito viva, destrói tudo. Não? Chega aqui, e se reparar, nós temos aqui coisas dela, tenho ali o parquinho para ela tem as coisas dela em casa, e agora está a entrar na fase de dizer aos pais que quer vir para a casa dos avós. E vem aqui, está aqui, e nós ficamos felizes com isso. Mas acho que foi, pelo menos nos últimos tempos, das coisas mais agradáveis e mais felizes que me fizeram a mim e à minha esposa, certeza. E a Ana Miguel está prestes, esperamos que corra tudo bem, a ter um irmão. Exatamente, está prestes, e ainda por cima que é um rapazinho, ainda bem. Só que espero, aliás, Já foi escolhido o nome? Isso é uma questão... Ainda muito A minha muito filha privada. já me disse qual seria eventualmente o nome, mas é uma questão que eu deixo para eles, aliás não intervimos em nada, e eles, quer o casal é que tem que decidir que nome é que lhe vão dar. Até porque Ana Miguel, ela adota o primeiro nome da tia e o nome do avô, não é? Isso também é especial para si. Isso foi uma espécie de homenagem que a minha filha Teresa Miguel quis fazer, até porque ela também é Teresa Miguel. Teresa Miguel. Tem o nome da mãe e o nome do pai. A Rita é Ana Rita e, portanto, elas na altura disseram Ana Miguel. Pronto, é uma homenagem, eventualmente queiram fazer ao avô. Eu fico naturalmente muito feliz por isso. Acho que o nome Miguel é um nome bonito, não é por ser o meu. Mas é o nome do meu irmão também, eu gosto muito. E, portanto, eles terão que decidir que nome é que vão dar. Por mim, qualquer nome que eles lhes agrade também me agradará a mim, de certeza. E eu peguei nesta questão do irmão Miguel pelo seguinte, Ana Miguel vai ter um irmão e o Miguel também tem irmãos. Miguel, fui incumbida em falar em nome da família Costa Gomes. Para mim é fácil, porque entendo que os meus sentimentos são exatamente os mesmos dos nossos irmãos. Começaste desde novo uma carreira profissional que te deu qualidades para chegar ao patamar que chegaste até hoje. Nos teus mandatos que fizestes,
Como familiares, orgulhámo-nos do teu desempenho. Contigo tivemos alegrias, mas também momentos de tristeza, e foi neste momento doloroso que acreditámos em ti sempre e se viu a nossa união. Claro que havia grandes outras opiniões, mas uma grande maioria dava-nos força e confiança, dizendo-nos que ia acabar tudo bem. São esses momentos de tristeza, depois de os superar, que nos tornam mais fortes e conseguimos ver a sociedade de uma maneira diferente. Vais sair pela porta grande. Com o capital humano que tens, auguro que te vão surgir grandes oportunidades para continuar a servir a causa pública. Aqui não posso deixar de falar dos nossos pais, que estejam eles onde estiverem, com toda a certeza, continuam a ter orgulho nos 10 filhos que tiveram. Foram eles que nos transmitiram os valores básicos da honestidade, honra, dignidade, para que cada um de nós fizesse o nosso caminho. Desejamos-te a maior felicidade do mundo. Quer comentar esta Não, intervenção? reparou, bom, esta é a minha irmã, que eu diria que tem em relação a mim. Entre mim e esta minha irmã, a minha mãe teve um aborto. Às vezes brincamos. Esta minha irmã sempre foi uma fã minha, sempre. Às vezes eu dizia, como às vezes lhe digo, às vezes ela exagera, mas pronto, o sentimento às vezes não se controla, e ela de facto é assim. É irmã, não é? Exatamente. E reparou que ela disse 10 filhos. Em nome dos nossos pais, os 10 irmãos. Ela conta Conta a outra minha irmã. como Isto é um pequeno como pormenor, mas repare, quer dizer, foi assim que nós fomos educados. Foi assim que nós fomos educados a ser unidos, a dar a mão uns aos outros quando... O nome desta senhora já agora? É Maria da Conceição. Maria da Conceição. Era aquela que eu lhe dizia há bocado. E, portanto, a minha família é isto, de facto. Somos assim, porque fomos educados assim e partilhamos assim. E outro pormenor também é que ela escolheu o cenário com os seus pais e os seus irmãos. Eu reparei, só que não estávamos a todos na fotografia ao lado. Há mais. Mas a minha irmã, esta paixão absoluta sobre os meus pais, sabe que o meu pai, sendo um homem conservador e exigente, eu posso lhe dizer que o meu pai nunca nos pôs a mão, nunca nos bateu. A mim, uma vez, deu-me uma palmada com 2 dedos. Ele tinha uma mão enorme, não é? Deu-me uma palmada com 2 dedos. A minha mãe já não. A minha mãe já nos punha mais na linha. Mas o meu pai tinha essas características. Esta minha irmã era a única que conseguia levar o meu pai, desculpa a expressão, na treta. E ele depois, ela, pronto, brincava muito com ele e ele tolerava-lhe essas brincadeiras. E esta minha irmã pronto, eu diria que é, do ponto de vista da família, que tem mais enraizado em relação aos meus pais, aquilo que foram os meus pais para ela, não é? E, portanto, o meu pai está sempre presente, claro que está sempre presente connosco, a minha mãe também, mas esta minha irmã tem essa paixão assim meia, uma paixão louca, mas com uma boa loucura, atenção, não é? Saudável. Sobre a família e sobre os meus pais. Miguel Costa Gomes tem amigos? Muito poucos. Vamos lá ver, sabe que eu, amigos, No verdadeiro sentido, não é? tenho pouco. Tenho poucos, tenho alguns amigos que eu considero num lote de amigos, mas com dúvidas, se eu um dia precisasse. Há uma coisa que eu aprendi na minha vida, sabe? Aquele tipo de amigos que às vezes nós julgamos que são nossos amigos e quando nós atravessamos uma dificuldade, são os primeiros a empurrar-nos mais para baixo. Agora, amigos de dar a camisola, amigo de me dar o prato dele para eu comer, tenho muito poucos. Um deles já faleceu, infelizmente, que era o José Maria. Sim, somos amigos, claro, somos amigos desde o tempo de liceu, e sim, o José Maria era,
como tenho outros, naturalmente. E, portanto, são muito poucos os amigos que eu tenho. Tenho amigos com quem tenho excelentes relações. Então, Mas os amigos da minha casa, os amigos que entram aqui como entro eu, são muito poucos. então vamos confirmar se este será um deles. Olá, Miguel. Sabemos que está a chegar ao fim um dos desafios mais exigentes da tua carreira política. Aproveitamos esta possibilidade de te agradecer por tudo que fizeste por Barcelos. De certeza que no futuro terás mais tempo para a tua família e amigos. Espero que brevemente nos vamos de novo encontrar aqui na Alemanha. Um grande abraço e a cerveja ainda não acabou. Um abraço. Um abraço. Quem são a Amélia e o João? O João e a Amélia são bons amigos, já passámos grandes momentos na casa deles na Alemanha. Pronto, lá está, é um dos casais entra aqui como se a casa fosse deles. E vivi de facto grandes momentos. O João é um homem do meu tempo de liceu, do meu tempo de infância, é amigo também do Zé Maria, do falecido Zé Maria. E Agora eu queria mandar um beijinho para a minha professora Maria da Paz também, se estiver a ver este programa, um beijinho para ela também. Pronto, também um beijinho para a Paz. O João e a Amélia, o que é que eu posso dizer? É gente excelente, gente sempre disponível, sempre solidária. Eu e a minha mulher passámos excelentes momentos na casa dele na Alemanha, porque ele diz que nem me permitia ir para o hotel, e fui para a casa dele. Cedeu uma cama dele, que é uma coisa muito engraçada, que ele tem uma cama muito fixe de água, não é? E ele cedeu-me. O amigo é isto. É isso que eu ia dizer, cedeu ao amigo, não é? Exatamente. Amigo. E portanto, o João e a Amélia são pessoas que estão no meu coração, são amigos sempre bem-vindos aqui. Tenho a certeza que ele está-me sempre a massacrar para ir lá outra vez à Alemanha. E, pronto, é como eu digo, amigos destes que eu considero amigos que eu gosto de ter. Depois há aqueles que a gente julga que são amigos, mas na hora da verdade não são. Mas agora vamos também colocar mais um amigo a falar. Olá, Miguel. Não deves estar surpreendido por estar a dirigir-te a palavra neste momento, porque para mim és um amigo verdadeiro, um amigo como há poucos, sem interesses materiais, mas sobretudo com a intenção de ajudar quem precisa. E tenho bem presente alguns momentos cruciais da minha vida em que, por exemplo, sem contar com a tua visita, me apareces no hospital a dar conforto e coragem para superar a doença. E também quando me ajudaste a erguer da crise profunda uma empresa, felizmente com sucesso. A nível público, sei que te empenhaste ao máximo que podias e que resolveste muitos casos de pessoas carenciadas. Podem querer apelidar-te de homem distante das pessoas, mas sei por experiência própria que és um homem bondoso e amigo do teu semelhante. E, acima de tudo, um homem reto e de convicções fortes e sempre disponível a ouvir a opinião dos outros. Neste momento da tua vida, quero desejar-te os maiores sucessos. Um abraço deste teu amigo, Kim. Palavras fortes e intensas. É o Quinzinho. Olha, esteve aqui ontem e não me disse nada. Ainda bem, ainda bem, Kim. O Kim é irmão do meu cunhado, do marido da Conceição. E o Kim, de facto, é uma pessoa com quem tenho um relacionamento há dezenas de anos. É um tipo excelente, é um tipo também bondoso, um homem de coração. Atravessou difíceis momentos e, de facto, pronto. É isso que eu digo, os amigos são, quando são necessários, nós temos que estar lá. Sabe que, às vezes, um abraço, um conforto, muitas vezes é o suficiente. O Kim, como ele disse, fui mais longe nesse ponto de vista e fico feliz por isso, porque hoje a empresa a que ele se referiu é uma grande empresa de Barcelos, à qual eu tenho uma participação e estou ligado.
e aquilo que, por vicissitudes várias, podia ser um insucesso em 2006, se a memória não me falha, que foi isto. Hoje é uma empresa que tem quase 60 trabalhadores e, portanto, trabalha e bem. E fiz aquilo precisamente porque o meu parceiro era quem era, porque senão não fazia. E, portanto, sei que o Kim é uma pessoa séria, honesta, honrada, dedicada às causas. E, portanto, o sucesso da empresa só podia ser era de facto um grande sucesso, que é hoje uma empresa de facto considerável. Um pormenor do vídeo da Amélia e do João é que tem ali uma sonoplastia de género com a música da Dulce Pontes ou Amor a Portugal. É porque foi a minha primeira música. Quando eu, em 2009, me candidatei, eu quis transformar a música da Dulce Pontes do Amor a Portugal no Amor a Barcelos. Não lhe alterando a letra, mas o significado era o mesmo. E senti-me muito confortável com aquela música. E o João e a Amélia sabem que eu adoro ouvir esta música. Mexe consigo? Mexe e posso lhe dizer que já me fizeram algumas surpresas no passado com esta música. Depois pedi para não me fazerem, porque eu até deixe-me dizer-lhe que um dia, depois de ter sido eleito, ia fazer um discurso, já não recordo onde. E não sabia naquela altura o que é que ia dizer. Porque na política nós temos que nos adaptarmos a quem temos pela frente, à matéria. E parei num cafezinho, nos cartõezinhos que eu costumo ter, porque eu costumo falar muito de improviso, e comecei a ter dificuldade. Disse, o que é que eu vou falar? Sabe, há de surgir alguma coisa. Entro no carro e o meu parceiro de viagem pôs uma música. Eu peguei nos cartões, saiu-me tudo ali naquela hora. Ele está aí, está vivo e pode testemunhar isto. Era uma música que mexia, de facto, muito comigo. Mexia. E ainda mexe, aliás, eu estava aqui a ouvir e pronto, estava-me aqui a... E o João e a Amélia sabem que eu gosto muito desta música. Neste programa, nós retratamos muito a pessoa, mas até porque estamos mesmo a terminar. Foi uma honra, foi um privilégio e foi mais o quê? Ter sido Presidente da Câmara Municipal de Barcelos durante 12 anos. Olha, para mim foi uma honra. E, ao mesmo tempo, um privilégio porque saí mais rico enquanto homem, enquanto ser humano. Tive dificuldades em ver muita coisa que não gostei de ver, porque neste cargo nós convivemos com muita desgraça, muita miséria, muitas dificuldades. Tentei sempre ultrapassar esse problema. Uma das áreas que mais me preocupava era a área da deficiência. Eu posso lhe dizer que um dia recebo uma carta de um cidadão a pedir ajuda. E ao contrário do que normalmente se faz, eu, em vez de encaminhar aquilo para a ação social, decidi ir à casa daquele cidadão. Diretamente. E então liguei ao Sr. Presidente de Junta na altura e disse, aquilo que eu li mexeu de tal ordem comigo que eu preciso ver isto com os meus olhos. E vi coisas terríveis, atenção, porque até pelas funções que eu tinha da proteção civil, vi gente a morrer, vi uma série de coisas que faz parte da nossa profissão e temos que encarar. Ainda não foi há muito tempo, infelizmente, que houve um senhor que se atirou do castelo, eu tive que lá ir. E, portanto, nós temos que nos adaptar, temos também... Tem que se ter estofo, não é? Tem. E, portanto, fui à casa desse cidadão e chocaram-me logo. Primeiro, eu conhecia o cidadão. E conhecia-o muito bem. Mas não imaginava que fosse ele. E então ele tinha 2 meninos, como lhe chamavam, uma menina com 9 anos, com um olho azul lindíssimo, paralisada do pescoço para baixo. E tinha um outro filho com 26 anos, também completamente paralisado. E ele queria trazer os meninos cá para fora, porque ele vivia num primeiro andar, queria trazer os meninos cá para fora porque queriam apanhar um bocadinho de sol.
O problema é que a Câmara já tinha dado os apoios regulamentares e não se podia dar mais. Nem o Presidente da Câmara tinha poderes. E, portanto, cheguei à Câmara, aquilo que fiz foi, primeiro, ajudei-o, porque os regulamentos são muito complicados, ajudámos de uma forma, ao abrigo do mecenato, ajudámos a resolver o problema do senhor. Na altura até lhe conseguimos arranjar emprego. E depois mandei alterar os regulamentos, pedi à vereadora para alterar os regulamentos e criar situações excepcionais para quem sofre de deficiência. E aquilo que era um apoio de 7.500 euros na altura é hoje de 15.000, mas podemos também, quisemos, há abertura para depois podermos ajudar. Porque numa família onde existe um deficiente, o trauma já é de tal ordem que, acumulado com dificuldades de sobrevivência, é uma coisa... E isso mexeu, de facto, muito comigo. E é por isso que tornou-me, provavelmente, se eu já era e tinha este sentimento da solidariedade, do altruísmo, exatamente, acho que me tornou melhor. Foi para mim uma honra, de facto, servir Barcelos. Fiz o melhor que pude, na consciência de que saio pelo limite de mandato, mas com uma coisa que eu sempre defendi: contas certas. Eu entrei lá e a Câmara devia 56 milhões de euros. Hoje deve 5 milhões de euros. Isto a 20 de dezembro. E, portanto, entre este ano e meados do próximo, liquida o resto. Em 12 anos fizemos mais de 220 milhões de investimento nas freguesias e deixei uma tesouraria de 18 milhões de euros. Com todos os projetos praticamente em andamento e lançados a concurso público. Alguém me dizia se eu não ficava triste por não inaugurar estas obras. Não fico. Eu quero que elas sejam feitas. Porque tirar o cunho dos meus executivos destas obras ninguém vai conseguir tirar, porque eu não vou deixar. E, portanto, acho que fizemos um trabalho excelente, de uma equipa que eu liderei, com dificuldades, com problemas naturalmente, mas saio com a consciência do dever cumprido e de que cumpri a minha função enquanto gestor público, fiz o melhor que sei e pude, e, portanto... E 3 mandatos a seguir também foram um sinal de confiança por parte dos barcelenses também? Foi. Repare que os barcelenses confiaram sempre em mim desde que eu me apresentei, e mesmo em 2017, em circunstâncias dificílimas, também me deram essa confiança. E, portanto, eu tenho que devolver essa confiança que os barcelenses depositaram em mim. E, portanto, e fiz-lhe de forma abnegada, com os prejuízos naturalmente conscientes, familiares, do lazer que eu precisava, e, portanto, mas fiz-lo com vontade, não fui obrigado. Mas também não espero gratidão de nada, porque em política quem está à espera de gratidão está perdido. Eu quero é que as pessoas me critiquem, porque eu também sou um homem que tenho capacidade de encaixe da crítica, críticas sérias e honestas, porque a crítica pela crítica não vão comigo. Eu não tenho apetência nenhuma para criticar por criticar. Mas fiz, como digo, o melhor que sei e que pude. Acho que fiz um bom trabalho com a minha equipa. Não fiz mais por várias condicionantes. A pandemia veio-nos trazer muitos problemas e as pessoas têm que ter um bocadinho essa consciência. Mas sinto, de facto, que enquanto cidadão, enquanto responsável político, que cumpri a minha função, a minha tarefa e, portanto, sinto-me satisfeito por aquilo que foi feito e desenvolvido, como lhe digo, na consciência que deixei tudo direitinho e não recebi direitinho. Mas também quero deixar aqui uma mensagem que me parece muito importante. Eu, quando cheguei à Câmara em 2009, nem uma esferográfica me deixaram. Ora, eu disse sempre que no dia que saísse da Câmara, nunca faria isso. E não fiz. Já reuni com o novo Presidente eleito, já lhe dei a minha garantia que lhe transmitiria os dossiês, já lhe disse que estou completamente disponível para ajudar o Executivo, porque não vai ser fácil, porque tenho ali dossiês que ninguém os conhece tão bem quanto eu. O da água é uma grande referência, mas já lhe transmiti que estou disponível completamente para o ajudar, se ele assim o entender,
naquilo que ele tiver mais dificuldade. E não vou fazer aquilo que é aquela máxima que eu há um bocado disse, que os meus pais me ensinaram: não faças aos outros o que não gostas que te façam a ti. E, portanto, usei essa máxima e disponibilizei-me, porque acho que é o meu dever, a minha obrigação, enquanto cidadão e enquanto autarca e político responsável. E, portanto, filho, na certeza que eu vou continuar a fazer, e este executivo, não sendo o executivo da minha linha partidária, há um princípio que eu tenho: eu estou a ajudar os barcelenses, e isso é que me importa. Vai continuar na política? Vou e vou-lhe dizer porquê. Eu, se olharmos para a configuração daquilo que foram os resultados eleitorais, eu podia ser Presidente da Assembleia Municipal. Fazia uma espécie de geringonça, não é? Mas ponderei seriamente e decidi não avançar. E porquê? Porque penso que poderei ser mais útil no combate político responsável e sério como deputado da Assembleia do que como Presidente da Assembleia. Porque o Presidente da Assembleia tem uma obrigação, que é a imparcialidade na gestão da Assembleia. Ora, se as coisas não correrem como eu espero que corram, eu mais do que ninguém conheço os dossiês profundamente. E, portanto, conseguirei fazer um filtro e uma fiscalização àquilo que será o futuro do que vai acontecer em Barcelos, como quase ninguém vai conseguir, porque, como lhe digo, eu conheço os dossiês, como eu costumo dizer, de cima para baixo, para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E, portanto, penso que serei mais útil para os barcelenses e mais responsável até para as críticas ao Executivo do que não vier a fazer, como membro da Assembleia. Porque este Executivo, na minha opinião, só não fará um bom mandato se não quiser. E, portanto, como não estou também amarrado ao poder, decidi democraticamente aceitar aquilo que os barcelenses entenderam. Deram mais votos ao Fernando Pereira. E, portanto, eu vou responder responsavelmente e democraticamente aceitar que os barcelenses quiseram dar-lhe mais votos, portanto, é ele que deve ser o Presidente da Assembleia. E, portanto, eu cingir-me-ei ao meu papel de deputado, porque acho que os barcelenses, se me deram essa confiança, eu acho que devo fazer o meu papel de deputado, enquanto responsável, ajudando os barcelenses naquilo que estiver ao meu alcance. Quase a terminar, os próximos tempos serão para a família? Desta primeira fase, sim. Eu não tenho condições, nem por feitio, de estar parado. E já tenho várias coisas na minha cabeça, naturalmente. Como devem imaginar, tenho vários convites. Aquilo que eu vou fazer é, neste momento, fazer um descanso, tirar uns dias com a família em conjunto, porque eu já não tiro férias há muito tempo. Mas pronto, vamos desfrutar um pouco desta minha liberdade. Agora, na certeza que eu tenho projetos, as minhas filhas têm projetos, e, portanto, ainda ontem à noite estávamos aqui a falar em projetos para elas, e, portanto, o meu papel agora é ajudar as minhas filhas, e eu, parado não vou ficar de certeza absoluta. Tenho, aliás, como a minha irmã disse, e sinto-me orgulhoso com isso, tenho vários convites que tenho às vezes dificuldade em perceber para que lado é que vou. Mas aquilo que eu digo às pessoas, agradeço de facto a confiança, mas neste momento eu vou parar um bocadinho, provavelmente até ao final de novembro. Precisamente para estar aqui um bocadinho mais por casa, desfrutar um bocadinho. Eu estou a pensar em escrever as minhas memórias, eu tenho matérias extraordinárias para escrever as memórias. Tenho que analisar alguns documentos que fui deixando ao longo do tempo. Eu, como gosto muito de ler, portanto, é-me fácil. Eu posso lhe dizer que eu sou capaz de ler um livro de 1000 páginas em 8 dias. Não é? Que normalmente só leio em férias. Portanto, eu quando vou para férias, levo sempre um livro comigo, escolho sempre um livro. E leio durante as férias. Mas os livros que eu leio são mais do ponto de vista o mundo do petróleo, como é que as coisas funcionam. Gosto muito de ler esse tipo de coisas. Não é? E, aliás, há um livro que é chamado Ouro Negro, que me ensinou muito sobre o que é o mundo do petróleo, por exemplo.
E eu gosto desse tipo Sou muito curioso. Eu gosto de ler, porque quando não se gosta de ler é um problema. Eu, por acaso, gosto porque li muito documento, milhares e milhares de documentos, porque a minha forma de gerir a Câmara não era eletrónica, era física. Não é que eu não saiba trabalhar, acho que eu também tive empresas na área da informática e sei muito bem o que é informática. Não, tudo o que tiver na Câmara tem a minha letra e a minha assinatura. Mas eu sei porque é que fazia isso. Muito bem. Miguel Jorge Costa Gomes, foi um prazer enorme ter esta conversa consigo, conhecer a pessoa. Obrigado pela forma como nos recebeu. Desejo-lhe as maiores felicidades, muita saúde para si e para a sua família, e como barcelense quero dar-lhe os parabéns pelo seu percurso enquanto presidente e também pela sua postura social e de altruísmo para com os barcelenses. Miguel Costa Gomes foi o primeiro convidado da segunda temporada do Cantar de Galo, o programa que agora vai ter continuidade na segunda temporada. Obrigado a todos os que estiveram ligados, aos que reagiram, aos que deixaram comentários, e o Cantar de Galo é precisamente isso. Nós gostamos de conhecer essencialmente a pessoa. Obrigado a todos, até à próxima e continuem a acompanhar-nos. Este programa foi patrocinado por HM Motor. Ateliê Cátia Coelho. Icon Publicidade. Restaurante Dom Frango. Danke. Ratatouille. Cantar de Galo, um exclusivo Vplay.